Então eu vou ler João 10, versículo 9, diz assim: Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. E tem uma versão que diz em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse texto é um texto incrível, de uma mensagem poderosíssima, onde diz que Jesus, ele é a porta. E às vezes a gente fica assim, né, sem entender muito a palavra de Deus, e eu gosto muito de pegar um versículo e ficar assim mastigando, né? E antes de nós continuar, eu quero dizer para você que se cair, a Kátia vai fazer outra reunião e a gente entra de novo só para a gente terminar, tá bom? Vou tentar falar rapidinho. Oi, Eli, Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe as meninas que estão entrando, né? E esse texto fala: eu sou a porta. Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Pastagem aqui é alimento, alimento da ovelha. Entrará na porta que é Jesus e vai sair para muitos lugares, e não importa o lugar que ela for, ela vai ter alimento, ela vai ter a pastagem, o alimento, a força, o ânimo e a esperança. E nós temos vivido dias desafiadores. Às vezes as pessoas ficam meio assim, de eu falar muito sobre esse assunto, é que a gente está sempre atendendo alguém que está nessa situação, né? Pode ser que você esteja aí passando dias abençoados, né? Dizendo, graças a Deus, estou até meio que de férias aqui, curtindo a família, mas não é a realidade da maioria, né? Quem nunca se sentiu encurralado por todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha algumas situações que às vezes a gente entrava meio que em parafuso de... Agora, hoje é muito mais fácil as pessoas viverem essa angústia, essa falta de esperança, né? Quem algum dia já não perdeu a paciência, né? Por causa das coisas, da pressão da família. Por mais que você faça as coisas, parece que você não chega a lugar nenhum. O estresse, a incerteza do amanhã causa uma angústia na pessoa e ela se vê meio que sem esperança. Até as pessoas, e eu estou falando aqui com cristãos, né? Até as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas passam por esses dias, né? Estresse, incerteza e uma sensação de cansaço, dor de cabeça, aquela sensação de que tá perdendo o controle da situação, né? E a pessoa passa a viver aquela angústia, aquele cansaço, ou ela come demais, ou ela come muito chocolate, ou então de repente ela até põe o prato, mas ela não consegue comer, ela se sente meio fatigada, né? E essas palavras de cansaço, dor de cabeça, ai que nervoso, passam a fazer parte do nosso dia a dia, né? E a pessoa tem a sensação de que está perdendo o controle do mundo dela. E agora com esse, a gente parece que está trabalhando mais. Eu não acho que pareça, a gente está realmente trabalhando mais, porque as mães assumiram os filhos, né? E ainda algumas trabalham fora e ainda tem que dar a tal das aulas, e as crianças não conseguem acompanhar, né? A angústia da parte financeira, né? Que alguns aí receberam uma ajuda, mas agora já no segundo, terceiro mês já não veio, vai começar a espaçar, né?
alguns não conseguiram tirar o tal do auxílio, então essas coisas vai causando angústia, não sabe se vai voltar, alguns são chamados para o trabalho e passam por aquela sensação de medo, né, de será que as pessoas, será que a gente não vai passar por isso, será que a gente não vai pegar a enfermidade? Então, o nosso emocional, ele fica muito abalado e o nosso físico, ele sofre. E a gente tem pessoa que já, tipo assim, por que você não está indo na igreja? Ah, não, pelo amor de Deus, né? Mais um lugar para eu ir. Então, às vezes, a pessoa enfrenta, né, o mercado, ela enfrenta a fila do banco, ela enfrenta. Hoje foi meu dia de fazer mercado, de ir para banco, de fazer quitanda, essas coisas. É muito estressante, porque algumas pessoas não estão nem aí, elas estão com pressa, elas não respeitam. E o físico da gente, o emocional, ele fica sobrecarregado. E a gente fica com os pensamentos desordenados. E aí vem a cobrança da família, de você estar indo, né? Ou não tá indo, ou tá indo, de estar atendendo, mas você tem que manter um distanciamento, né? E de repente as pessoas parece que elas estão ali diante de um buraco negro, né? E aí a pessoa fica do tipo, eu tô tentando botar para cima aqui aqui. Tem gente por aí. A gente fica numa situação que a gente não sabe como agir, né? E eu sei que isso não é uma coisa assim de a pessoa ela sem paciência, ela não tem Jesus. Não, a gente tem Jesus sim. E outras pessoas que vão ouvir essa palavra, elas podem estar. Eu creio que as pessoas nunca oraram tanto, nunca. Ai, que bonitinha, que linda, seja bem-vinda, mãezinha querida, né? A mãe da Clenira na reunião. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meu amor. E nós estamos falando aqui que às vezes parece que a gente está caindo num buraco, um buraco negro, né? Uma vontade de jogar tudo para cima. Quem já não teve um dia desses? Uma vontade de jogar tudo para cima e falar, eu vou para uma ilha deserta. Só que essa ilha deserta, com certeza, fica bem longe, né? Da nossa realidade. E aí, o caminho mais fácil é o caminho para o nosso quarto. Esse caminho é mais conhecido. E aí a pessoa passa a se refugiar, às vezes, da família no banheiro. Vai lá e fica no Zap, entra naqueles filminhos. E é um esconderijo, um escape, uma fuga, né? E aí dor de cabeça, dor de estômago, aquela sensação né, de que parece que nada resolve, de noite acorda, né? E aí tem a família, tem a igreja, tem o trabalho, tem a sociedade, tem, né, palavras, né, a raiva, passa a fazer parte da nossa rotina. Nós todos estamos vivendo isso, né? Então, de repente você tosse, né? Eu tô aqui com a minha filha, com as duas crianças, aí de repente o Jacó passou um produto para os mosquitos e eu comecei a espirrar. E os dois viraram para mim, vovó, você tá com coronavírus? Né? Então, você espirrou, você já está com coronavírus. Então, eles são só duas crianças. E eles falaram, e quando você espirra perto de adulto, que a pessoa já vai se retirando, né? Então, tudo é motivo. Se você começou a tossir um pouquinho e acordou meio com a garganta pegando, você já não dorme de noite. A ansiedade, aquela tribulação, né? Talvez tudo isso não seja a sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu tenho falado com muitas pessoas e a maioria jovens dentro dos quartos, sem sair de dentro do quarto, refugiados lá dentro dos quartos por causa de depressão, pessoas com medo de ir fazer compra e voltar doente, porque não sei quem da família morreu. Então são situações que a gente enfrenta e que às vezes não é a realidade de um, mas
pode ter certeza que é a realidade de muitas pessoas. Elas têm perdido a esperança, elas não sabem como vai ser o seu futuro, né? E pessoas sem esperança, ela fica desanimada, ela fica cansada, fica fadigada por tudo, fica estressada. E aí você pergunta, qual é o seu sonho? Como assim, qual é o meu sonho? Sonho? Imagina, se eu não consigo ter esperança, eu vou ter sonho? Vou ter sonho de dias melhores? Daqui para frente é tudo pior. Vai tudo piorar, né? Porque eu perdi meu emprego, o casamento está abalado, um monte de coisa. Então, esse texto de Jesus é a porta, é porque Jesus, ele é a porta que nós precisamos entrar. Mas o que a gente não se dá conta é que o diabo, nosso adversário, ele rouba, ele vem para roubar, né? Existe um ladrão. E a gente fala assim, acreditar no diabo, nem todos acreditam. Mas a gente fala, nossa, tudo é o diabo, né? Ah, o diabo tá roubando meu sonho. Ah, essa doença é do inferno, é do diabo. Só pode ser do diabo essa doença. Então a gente já fica pensando, já é fácil a gente falar assim, não, esse ladrão dos sonhos, ele existe e ele rouba e ele é o diabo, né? Mas eu quero dizer para você que existe sim o texto de João 10:10, né? Esse texto que nós lemos diz assim: um ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, o ladrão, ele vem para matar, roubar, destruir, roubar nossa paz, destruir nossos sonhos, matar nossa esperança, né? A nossa vida, a esperança de uma vida abençoada, de uma vida digna, de uma vida próspera, né? E quando isso acontece, né? Quando a esperança acaba, os nossos sonhos, eles vão embora. Você não tem, oi querida, tudo bem? Seja bem-vinda. E nós precisamos entender que esse espírito que rouba os nossos sonhos, rouba a nossa esperança, ele existe. Ele existe sim, ele tem roubado a alegria do cristão. Eu não estou falando para pessoa que não acredita, eu estou falando para pessoa que crê, pessoa que às vezes ela não é crente, mas ela é uma pessoa que pratica, ela ora, ela reza, ela vai à missa, ela crê em Jesus, ela, entendeu? De uma maneira ou de outra ela está buscando, mas ela de repente ela se vê roubada nas suas emoções, na sua paz, né? E Provérbios 13:12 diz assim: a esperança, se adiada, adoece a alma. Olha só, que coisa mais terrível. Paralisa a nossa vida. Quando você não tem esperança, você não tem olhar para o futuro. Você não quer trabalhar, você não quer fazer as coisas, você não quer ir à igreja, você não quer orar, né? Então eu preciso entender que quando a esperança se acaba, é quando eu fico nesse buraco negro e as coisas parece que já não vão acontecer e a gente fica ali vivendo um fracasso, uma insatisfação, angústia, desespero, né? E essa é a situação de muitas pessoas que estão adoecidas, porque é o que a Bíblia fala nesse texto de Provérbios 13:12, diz: a esperança, se adiada, se você adia a esperança, adoece a alma. Então, quando você não tem esperança, você fica adoecido, né? Então, o que eu preciso entender, eu jogo a culpa para o diabo. E aqui diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão, diabo, é fácil de ser reconhecido. O que às vezes não está escrito aqui, que esse ladrão é o diabo. Esse ladrão, muitas vezes, o Senhor tem me falado muito, pode ser eu mesma. Porque quando eu às vezes, quer ver, eu vou mostrar para você. Como pode eu mesmo roubar os meus sonhos? Como pode eu mesmo roubar minha esperança? Sabe como? Quando você se junta com pessoas que têm os valores diferentes dos seus, os valores contra os princípios da palavra, pessoas que te influenciam
contra as coisas de Deus e fazem você começar a pensar que, esse pecadinho aqui, isso não é pecado, todo mundo faz. Você não precisa ser aquele crente bitolado e tal. Essas pessoas que nos induzem, elas são más companhias e nós precisamos detectar esses maus companheiros, sabe? Nós precisamos entender que essas pessoas, elas nos afastam dos nossos sonhos, elas nos afastam do propósito verdadeiro que Deus tem para nós. Então, eu preciso cuidar e me afastar desse tipo de pessoa. Pessoas que falam mal da igreja, pessoas que falam mal do governo, pessoas que falam mal, né, que só murmura, pessoas que falam, elas acham que elas vão, tipo assim, se eu fizesse, se eu trabalhasse, elas são Deus delas mesmas, tá entendendo? E tem pessoa que ela não precisa de Deus, tem pessoa que ela vive aquilo que ela quer viver. Eu prefiro me arrepender por coisas que eu não fiz do que pelas que eu fiz, e sai fazendo coisas, não importa, eu quero ser feliz. Então, primeira coisa, eu posso estar fazendo isso, me juntando com pessoas, me aliando, me associando com pessoas que me colocam contra as promessas do Senhor. Então eu não vou ter os meus sonhos realizados, porque eu estou andando na contramão, né? A segunda coisa é a preguiça, né? A preguiça, ela é um sabotador de sonho. Quando você fica esperando no outro, quando você não tem coragem, né? Ninguém vai conseguir ninguém consegue tirar uma pessoa preguiçosa do seu quarto, ninguém. Você tem um sonho para alcançar, você precisa estudar, você precisa fazer por onde, você precisa alcançar esse sonho, mas imagina estudar, trabalhar, não, eu tô com preguiça, amanhã eu faço, segunda-feira eu começo, emagrecer não, mas né, agora todo mundo tá engordando, então que mal faz? É a preguiça de fazer um regime, preguiça de caminhar, preguiça. A Bíblia diz que a preguiça, ela traz maldição para sua casa. A preguiça faz você passar fome. A preguiça sabota os nossos sonhos. A terceira coisa é nosso orgulho, a nossa arrogância. Às vezes a gente fica ali com tanta preguiça, com orgulho no nosso coração, e a gente fala, eu sempre dizia assim, imagina, eu não sou orgulhosa, imagina, nossa, mas a pessoa me achou orgulhosa. Aí a outra pessoa falava assim, nossa, mas você parecia tão orgulhosa. E eu comecei a pensar sobre isso, falar, meu Deus, será que eu sou realmente orgulhosa? Quando você pensa, será que eu sou? É porque você é. E eu comecei a ver que eu tinha um orgulho de coisas que eu nem sabia. Então a gente precisa vasculhar o nosso coração, né? A gente tem orgulho e tem arrogância, não quer pedir perdão para as pessoas porque a gente está sempre certo. A gente custa de se arrepender das coisas erradas que a gente faz. Quando a gente se arrepende, a gente bota a culpa no outro e a gente fica falando, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, né? A gente está sempre se desculpando, sempre fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos entender que o orgulho, a arrogância, ela não deixa a gente chegar nos nossos sonhos, porque às vezes a restauração de um casamento, por exemplo, às vezes precisa que a gente baixe a bola, que a gente perdoe o outro. Não, mas só você sabe o que eu tô. Ninguém sabe, só Deus sabe o que eu estou suportando. Então a gente está sempre achando que o outro fez mais, que o outro. E a nossa arrogância e o nosso orgulho nos afastam do nosso propósito, do nosso sonho. E a quarta coisa e última coisa, que eu acho a mais grave de todas, é o pecado oculto. O pecado oculto é aquele lá do íntimo, aquele lá que só você sabe, aquele que você não confessou, aquele que você não falou. E às vezes a gente não confessa e fica falando, não, é por causa de fulano, é porque ele não vai me perdoar. Mas o confessar aqui, às vezes, é você admitir.
parar com o orgulho, com a arrogância sua e confessar realmente, se arrepender. Às vezes a gente não pede perdão porque realmente a gente acha que a gente teve uma razão para fazer aquilo, né? E teve uma pessoa esses dias que falou assim para mim, mas por que é tão gostoso, tão prazeroso? Parece que eu estou fazendo a coisa certa. Ninguém nunca disse que o pecado era ruim. O pecado é atrativo, o pecado é bom, o pecado, quando você está fazendo uma coisa errada, nem sempre você está ali, chorando, né? Por isso também é tão difícil a gente reconhecer que é um erro, né? Quantas pessoas traem o marido, traem uma empresa, traem a confiança de um patrão. Hoje eu passei no mercado e o rapaz estava falando, esse mercado é uma desgraça, eles colocam a gente para trabalhar igual uns loucos e ninguém repõe essas prateleiras. Tá vendo esse negócio aqui, esses cafés? Tem um monte lá e eles não repõem e tal, e falando mal. Eu quase que cheguei nele e falei, escuta, você está amaldiçoando o estabelecimento que está te pagando o seu salário. Eu me senti mal, eu saí daquele corredor, eu não comprei o café ali, eu voltei depois para buscar, de tão mal que eu me senti do rapaz estar falando aquelas coisas. Então, às vezes, a nossa traição, às vezes, não é no sentido sexual, às vezes a traição é trair a confiança de um pai, de uma mãe, de um patrão, de um líder, né? Então, nós precisamos reconhecer o nosso pecado oculto e às vezes a gente pensa assim, mas eu só pensei, eu não cheguei a adulterar, eu não cheguei a dormir, me deitar, eu não cheguei a fazer isso, eu só dei um selinho, eu só passei a mão, eu só vi pela internet, não, mas eu só pensei, eu só sonhei. A Bíblia fala que até os nossos sonhos, até o imaginar já é pecado. Então, nós precisamos confessar e entender que nós precisamos nos arrepender de verdade. E essas coisas nos separam. A Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus e nos separa dos nossos sonhos. É Deus que cumpre a promessa dele na nossa vida. Tem as melhores promessas de Deus, de uma vida abundante, uma vida farta, uma vida de não nos faltar nada. E quando Jesus entra na nossa vida, quando nós convidamos ele para fazer parte de nós damos a Deus, a Jesus o controle. Então as bênçãos, a esperança volta, as coisas ficam diferentes, você passa a ter uma intimidade com Deus, né? E eu quero que você entenda, tem um versículo de Colossenses 1:24 diz, Cristo em você é a esperança da glória, né? E Paulo em Efésios 1:18 ele diz assim, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados e abertos, a fim de que vocês conheçam a esperança. Existe uma esperança, existe um reino de Deus para se cumprir na nossa vida e muitas vezes nós estamos bloqueados. E você que está me ouvindo, você precisa entender isso, que muitas vezes nós mesmos bloqueamos a bênção de Deus na nossa vida e a gente fica jogando a culpa pro diabo. Mas quando a gente não quer, nem Deus interfere na sua vontade. Quando você não quer andar pelos caminhos do Senhor, quando você não quer ter uma experiência séria com Deus, você vive um pé nas coisas de Deus, um pé... E eu não estou falando de ir à igreja, estou falando de relacionamento, de vida com Deus, de falar, Deus entra na minha vida, Deus entra no meu coração, muda a minha vida. Então, a esperança vem e ela enche o nosso coração. O reino de Deus se estabelece, né? No mundo a gente é feliz de outra maneira. Existem alguns enganos que a gente fica pensando, eu só vou conseguir ser feliz se eu procurar a felicidade. Se eu ficar dentro da igreja ali só rezando, eu não vou achar o homem da minha vida. Esses velhos que tem aí na igreja, aqui na igreja não tem homem, aqui na igreja... Então a pessoa sai para se aventurar no mundo, ela não acredita que Deus, ele é fiel nas suas promessas. Um dia eu disse para uma moça, Deus vai te mandar o teu príncipe encantado no seu portão. E foi exatamente do jeito que eu falei. Esse moço era de outra igreja, foi levar um convite para os jovens da casa dela, e hoje ela é casada, tem filhos,
E Deus, quando Ele quer fazer, Ele usa meios, porque Ele ama você, Ele tem bênçãos para você, mas a pessoa fica ali, né? Ai, né? Eu vou ficar vivendo nesse estreito, a vida com Deus é muito difícil, né? Então são enganos da nossa alma, né? Eu vou experimentar um pouquinho, uma cervejinha, mas também se eu não incrementar, se eu não deixar o meu relacionamento mais picante, meu marido vai me largar. E a gente traz o mundo para dentro do nosso quarto, o mundo para dentro da nossa casa, e traz, que eu tô falando, são conceitos, coisas, nós não precisamos ser promíscuo para ser feliz num casamento, nós não precisamos trazer as orgias, e as coisas vão se indo de uma coisa a outra, que daqui a pouco tem uma terceira pessoa, daqui a pouco quer experimentar um outro sexo, daqui a pouco, você tá me entendendo? Então, quando você não tem um relacionamento vivo, firme com Deus, e não entende que Jesus é a porta, não é a igreja, Jesus é a porta, e quando você entra por ela, as bênçãos do Senhor se completam. Eu acho que vai cair a nossa reunião, mas se cair, você entra de novo, tá? Que eu quero encerrar orando por você. Esse texto de Colossenses diz: Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você. E eu quero encerrar agora orando por você. Que essa palavra, o Espírito Santo possa estar falando com você tremendamente com essa palavra. Se você reconheceu em você alguma dessas coisas, orgulho, pecado escondido, alguma coisa que tocou o seu coração, dobre o seu joelho hoje antes de deitar e busque o Senhor de verdade e diga: Senhor, eu quero entrar por essa porta, que é um relacionamento contigo. Eu quero ter esperança do amanhã. Eu quero voltar a não estar cansado, fatigado. Eu quero ser feliz mesmo que eu esteja sozinha. Eu quero ser feliz mesmo que eu esteja só em casa. Eu quero ser feliz mesmo que eu não possa passear. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Gente, quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, quando você tem Deus real na sua vida, é uma experiência tão gloriosa. Eu nunca me droguei na minha vida, mas eu acredito que não tem droga nesse mundo que possa se comparar com a experiência de que você tem na presença do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ter essas experiências, a buscar o Espírito Santo de madrugada, achar um cantinho para você, nem que seja atrás da sua casa, que seja no corredor, que seja no banheiro, se a sua casa for muito pequena, que seja lá no quintal lá fora, mas que você possa se dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu quero viver essa esperança, eu quero ser a esperança de outras pessoas, eu quero que o Senhor brilhe tanto em mim, para que aonde eu for as pessoas possam perceber esse brilho. E eu quero orar com você, eu vou terminar orando. Pai, em nome de Jesus, todas essas mulheres que estão aqui comigo, Senhor, ouvindo essa palavra, quem sabe cansadas, quem sabe, Senhor, se sentindo nesse buraco negro, quem sabe pressionadas, quem sabe deprimidas, eu não sei o que elas estão passando, mas eu sei que o Senhor está com seus braços abertos, dizendo: vem, filha querida, entra por essa porta, vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero estar contigo, vem, filho amado, filha querida, vem ser comigo, porque eu tenho a resposta para ti, eu tenho a resposta para você, em nome de Jesus, que você possa ser alcançado pelo Senhor hoje, e que hoje, antes de você dormir, você possa ter essa experiência que eu estou falando contigo, que você possa ser, que Jesus Cristo possa estar em ti e que você seja a esperança da glória de Deus, da sua casa, da sua vida, da sua família. Eu te abençoo, queridas. Eu abençoo você em nome de Jesus. Muito obrigada por vocês estarem aí.